Amém. Bom dia, pessoal. Esse bom dia pode ser melhor, hein? Bom dia. Deus é bom. Amém, irmãos? Eu sou grato a Deus por poder estar aqui com você. E eu creio, nos favores de Deus, eu creio na bondade de Deus, assim como eu creio também na direção que Deus dá para nós e para uma igreja local. Eu costumo sempre dizer, e eu passei durante muitos anos liderando o trabalho com jovens e retiros, enfim, tudo isso, e eu creio, e precisamos crer assim, que esses movimentos, esses encontros, eles partem primeiramente da direção de Deus para nós, Então, se vocês estão falando sobre intimidade com Deus, eu creio que é o que Deus quer oferecer a cada um aqui, é o que Deus quer trazer de mais realidade ainda na sua vida, amém? Deus é bom. Bom, antes de começar, eu não poderia deixar de fazer aquela parte introdutória, que é a parte mais legal quando a gente vai visitar algum lugar, e as pessoas que vêm com você, porque elas ficam cheias de vergonha, mas eu não poderia deixar de fazer isso. Então eu estou ali com a minha esposa Janaína, ela vai ficar de pé, você ainda quer que ela fique de pé? Aí, ó. Calma, minha filha, calma, que você já sentou, o pessoal está vendo você aí, ficou vermelha, Eu adoro isso. E um casal de diáconos, diácono Roberto, diaconisa Andréia. Já essa aqui é mais sem vergonha, no bom sentido, lá pronto. Essa daí, se deixar, já era, eles são nossos apoiadores lá. Trabalham com os casais, Ministério da Família. Então, se quiser trazer para falar sobre casais, família, pode chamar, André e Roberto, que eles vão aceitar, tá bom? E a gente traz um abraço da nossa igreja, lá da ICNV Abolição, do nosso pastor, o pastor Márcio Pepe, e que Deus abençoe mais um pouco essa manhã, amém? Vamos ficar de pé e ler um salmo. Salmo 25, abra aí a sua Bíblia. Como está gravando, a gente tem que ficar mais ligado, E é bom também não ser o último, porque o que a gente falar de besteira hoje, o pastor de amanhã conserta, Tem esse lado da história também. Mas, Salmo 25, você achou? Amém? Então, vamos usar alguns textos, vamos introdutoriamente ler todo o Salmo 25, mas vou me prender a um versículo para dar então a direção da reflexão dessa manhã. Salmo 25, verso 1 diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade, a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Leia comigo o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia as minhas tribulações do coração, tira das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados.
Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abomina com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sua sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém? O Senhor abençoe a palavra dessa manhã. Podem sentar por alguns instantes. Nós lemos mais uma vez um salmo de Davi, que tem muitas riquezas, né, nessa leitura, onde Davi mostra, entre tantas coisas aqui, a importância de seguir os caminhos, de confiar nos testemunhos, de buscar a Deus, de seguir as suas orientações, de confiar nele, de aprender com Deus. Ele deposita no Senhor a sua esperança, ele pede: Senhor, lembra-te da tua misericórdia, e não se lembre de mim como pecador. E Davi tinha plena consciência do quão pecador, né, como homem, como ser humano ele era, e cada vez que ele se colocava diante de Deus em oração, ele sabia sempre o seu lugar, mesmo no seu momento de maior auge, nas suas conquistas, ele continuava sabendo quem ele era e continuava sabendo quem Deus era. Então Davi fala de todas essas coisas, e no verso 14, como nós lemos aqui na versão revista e atualizada, em outras versões é um pouco diferente, mas nessa versão, não sei qual a versão da maioria aqui, mas o texto diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na nova versão atualizada, diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. O contexto aqui, né, o recado aqui dessa inspiração de Davi ao abrir o seu coração e registrar essas linhas, é considerar uma proposta de Deus. Davi tinha clareza, como eu disse, quem ele era e quem Deus era. Conhecer a Deus traz esses benefícios. Conhecer a Deus é conhecer os seus propósitos, conhecer os seus planos, é conhecer a forma como ele lida com os seus filhos, como ele lida com as circunstâncias. Então, conhecer a Deus faz toda a diferença. E falando de intimidade, essa palavra que não é tão incomum para nós e significa tantas coisas em cada momento, em cada contexto, em cada tipo de relacionamento, de amizades, esposas, maridos, filhos, sabe? E não há nenhum mal, existe em cada contexto desse uma estrutura ou um nível de intimidade, algo que aproxima, porque há um convívio ali, há um conhecimento mais, né, de perto, mais transparente nos bastidores, e não há nenhum mal nisso. Mas como pensamos em intimidade na ótica bíblica? E foi, né, o meu exercício de reflexão, pensando nessas linhas e outras, porque intimidade, segredos, como na outra tradução, ou seja, o original, a palavra hebraica no original aponta para, né, quer dizer coisas que são compartilhadas a pessoas próximas, que têm literalmente intimidade, confiança, que compartilham, que revelam aquilo que não se revela a todos, mas que numa célula mais, sabe, mais própria, mais íntima, ali a conversa é diferente. Então, intimidade, os segredos, esse ambiente do Senhor, né, tem a ver com comunhão íntima, tem a ver com comunhão pessoal. E eu gostaria que você considerasse algumas coisas. Primeiro, que essa proposta, eu vejo aqui nesse verso, né, o Senhor inspirando Davi, apresentando uma proposta e uma condição única e particular de relacionamento. Davi está ali dizendo: bom, eu entendo, eu creio que esse momento, esse lugar, essa condição mais próxima de Deus, literalmente, é para aqueles que o temem. Ou seja, existe uma proposta de Deus. Existe uma proposta de relacionamento de Deus com o homem.
Eu acho interessante quando a gente pensa nessas coisas, até pensando no contexto da época, porque outras religiões já existiam, da mesma forma como hoje, algumas coisas mudam de nome, se apresentam com uma outra roupagem, mas são coisas antigas. E aqui já existiam outros povos, outras nações, outros credos. Nós olhamos, por exemplo, para a história de Abraão, ele é retirado do meio de seus pais, e ali era uma condição pagã de servir a outros deuses. Existiam outras percepções. Religiões onde os deuses eram apresentados como aqueles que oprimiam se você não obedecesse, com sacrifícios de pessoas, com sacrifícios de crianças, sabe, um peso religioso diferente aqui. E aí chega o Senhor e se apresenta de outra forma. Se apresenta como um Deus acessível, num contexto onde divindades estavam num outro patamar. E o Deus verdadeiro se apresenta permitindo que alguém acesse a sua intimidade. Isso não era tão comum aqui. Isso não era uma realidade, não era comum ao imaginário das pessoas. E Davi, com o seu relacionamento com Deus, Davi, com aquilo que Deus já havia revelado a ele, a forma como Deus lidava com Davi, Davi já tinha provado disso. Davi sabia que tinha acesso a Deus, sem usar de artifícios, ou pagando as etapas, como os ritos religiosos pagãos. Um outro contexto, falar de intimidade no meio de um judeu, de um hebreu. Nós sabemos que, até quando a gente fala da ceia, em outros contextos, um judeu, um hebreu, ele não sentava à mesa com qualquer um, não compartilhava, eram mais reservados. Ainda assim, a sua cultura, não é igual a gente que, conversando, vindo para cá com o diácono Roberto, ele falando lá do trabalho dele e tal, que eles encontraram alguém num lugar que eles estavam lanchando, um conhecia o outro, e foi chegando gente, estava todo mundo na mesa e viraram amigos. Isso é legal, isso tem a ver com o nosso contexto cultural, mas não era assim. E a gente tem aquela sensação de intimidade com o outro após pouco tempo de contato, é verdade, mas aqui não. Falar de intimidade era falar de algo sério, não tão comum, não eram para todos. E Davi traz isso, uma condição única, guarde isso, particular de relacionamento. 2, preparada para todos? Não, somente, exclusivamente para um grupo, para um tipo de pessoas. Quem são esses? Os que, leia no versículo 14, para os que o temem. Não é para um simpatizante, não é para quem acha legal, não é para quem acha que está na moda. É uma proposta real de Deus, essa proximidade, esse acesso, esse nível de relacionamento não superficial. Porque os religiosos, você creio que já ouviu alguém dizer isso, um religioso é alguém superficial na sua vida espiritual. Porque o religioso, ele pensando no meio cristão, o religioso é aquele que se contenta e entende que apenas algumas atitudes, algumas práticas, algumas rotinas fazem dele aquele padrão. E ele ainda não entendeu que é muito mais do que isso. O religioso é superficial, mas Deus apresenta para os seus um nível de relacionamento de verdade, como cantado e dito tantas vezes, mais profundo. É verdade, é verdade. Preparado tão somente e exclusivamente para os que o temem. Então existe uma vontade e uma verdade que é uma proposta do homem ter acesso pleno a Deus e conviver, ter comunhão íntima com Deus, sem que ele deixe de ser Senhor e sem que eu deixe de ser pecador, porque essa natureza humana só será transformada um dia, como diz Paulo, quando formos revestidos de incorruptibilidade. Até lá,
Isso é o mistério da fé. Todos nós continuaremos a ser pecadores, necessitados continuamente da graça, da misericórdia e do favor de Deus. Mas apesar de tudo isso, o que o versículo está dizendo para os perfeitos, para os super santos, para os super espirituais, não, para os que o temem, para os que consideram as coisas de Deus, que atribuem valor às coisas de Deus, de verdade. E nós vivemos dias, e não serão diferentes. Você, jovem, vai ter muito trabalho para guardar a sua fé. Eu sou cristão há 25 anos. Creio que em 97 eu cheguei lá na Nova Vida da Abolição, todo torto, no corpo, torto na cabeça. Só conhecia o baile funk, o lado A, o lado B. Conhecia a torcida organizada do Flamengo, claro. Eu já era, de certa forma, algum tipo de iluminação eu tinha tido antes. Alguns ainda estão com a visão ofuscada, né? Mas o Senhor ama a todos. Uns choram aqui, depois não chorarão mais. Uns se alegram aqui, continuarão se alegrando depois. Faz parte, cada um com a sua porção, e não questione. Mas há tempo de você mudar de perspectivas ainda. E é um ano, graças a esse português que vai... Mas eu não sei por que eu falei isso. Jesus é bom. Sabe, essas coisas e eu vim de lá, eu cheguei lá na igreja, a gente não entendia nada, a gente vai lá porque eu estava cheio de problema, e muitas vezes é assim, com 21 anos e tal. E o Senhor foi trabalhando, e a gente chega até aqui. Então Davi está dizendo, bom, essa proposta de Deus não é para um perfeito, embora eu saiba que eu preciso buscar, me esforçar, para ser melhor, para pecar menos. E nós sabemos disso. Agora, os que o temem, eu acho muito didático esse versículo. A proposta é uma afirmativa, a intimidade do Senhor é algo real, acessível, tangente, palpável, embora abstrata, entenda, alcançável. Porque trazer uma proposta que não é possível ser alcançada não é atrativa. E ele coloca condições que não excluem, não impedem, mas que condicionam. Então a intimidade é uma realidade para aqueles que o temem, a esses que o temem, ele, o Senhor, dará a conhecer. Eu só posso conhecer a Deus se eu estiver próximo dele. Aí o superficial não alcança isso. Eu não posso, conhecer, o Senhor não pode dar a conhecer aqueles que estão distantes. Há um processo. Eu não conhecia. Eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir o Evangelho, comecei a ser instruído, fui aprendendo, fui motivado, fui ali caminhando, e a gente vai conhecendo. O próprio Jó, lembram? Eu te conhecia de ouvir falar, uma experiência que fez ele conhecer mais. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu tenho tantos anos de você, não conhece tudo ainda. O Senhor revela. Eu acho tão interessante, ele dá a conhecer a sua aliança para aqueles que o temem, esses que estão com ele, que são de verdade dele. Então sabemos que a proposta de Deus é única, é particular, parte dele. Isso é importante, parte dele, nasceu nele, começou nele e foi ofertada a nós. Isso tem a ver com o Evangelho, isso nasceu no coração de Deus.
Deus pensou na igreja assim. Deus pensou num povo dele, para receber dele, para fazer parte dos planos dele, para viver as promessas dele, para viver e conhecer a aliança, o plano, o projeto dele. Essa é a proposta, que é única, que é particular, que parte dele, para aqueles que o temem. Não para aqueles que acham legal, não para aqueles que decidem por ser mais uma opção de tantas outras, mas daqueles que são de verdade dele, que um dia abraçaram a fé e que encontraram no Senhor a sua salvação, como disse Davi neste salmo: tu és a minha salvação. Para esses existe um acesso diferente. O véu do templo foi rasgado no momento da crucificação, e nós sabemos que dentro de uma estrutura religiosa judaica, hebraica, o véu fazia separação do santo, da santidade de Deus, do acesso à presença de Deus. E aí o Evangelho rasga isso e permite, é uma evolução de um plano. Deus não pensou nisso no meio do caminho. Bom, vou criar o homem, vamos ver como é que vai dar, e aí se ele pecar ou algo der errado, eu vou e penso numa alternativa. Não é isso. Não existe nenhum acaso, não existe nenhum momento de surpresa no meio da história, não havia nenhuma dúvida, não havia nenhum senão. Tudo que conhecemos, literalmente, parte e funciona e acontece pela plena vontade de Deus. O Éden não foi um acidente de percurso. O Éden foi para mostrar quem Deus quis mostrar que o homem era e quem ele é. Ou ele não é onisciente. Eu não posso enxergar de outra forma. Eu preciso me enxergar dentro disso. E eu só posso pensar nisso se eu estiver próximo de Deus, buscando essa intimidade. E essa intimidade não tem a ver com essas aberrações no meio gospel, que alguém está lá no microfone, fazendo toda aquela pirueta, fala Senhor, besteira. Não é isso. A intimidade daquela pessoa que pela sua religiosidade quer se impor a outra como super espiritual, que tem revelação de Deus a cada 10 segundos, não é isso. Até porque isso não funciona, isso não existe. A intimidade tem a ver com relacionamento, para tratar de coisas que eu não trato com qualquer um. Entenda isso. Revelar a aliança é revelar algo precioso. Jesus por diversas vezes falava por parábolas, para que uns entendessem, outros não. Com as multidões era um tipo de linguagem, com os discípulos próximos era outra coisa, a conversa era diferente. Por quê? Porque a intimidade daqueles que o temem é diferente. O relacionamento é diferente. Sabemos que essa proposta parte de Deus e não é para qualquer um. Essa ideia de relacionamento íntimo com Deus já era bem considerada. Vamos ver alguns versículos de maneira mais objetiva para você entender que não está restrito só nesse momento, fazia parte. Deus já havia revelado, concedido entendimento a essas pessoas para saberem como elas deveriam considerar o seu relacionamento com Ele. Salmo 73, melhor, o 27 está mais perto. Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 5. E você vai encontrar Davi mais uma vez dizendo que ele sabia o que era estar na intimidade de Deus, dentro da sua condição espiritual. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, verso 1 do capítulo 27. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança.
Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os casa não é lugar de qualquer um, casa é intimidade. Da minha vida para contemplar a beleza e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no mais íntimo lugar, recôndito, é o lugar mais reservado. No dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, e me acolherá no lugar mais íntimo. Davi sabia disso. Ele não tinha dúvida. Salmo 73. Coisas que os antigos foram aprendendo. Diz assim o verso 28, quanto a mim, Salmo 73, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio. Em outra tradução vai dizer intimidade, para proclamar os feitos de Deus, refúgio. Provérbios 3. A partir do verso 31, para a gente não pegar a narrativa muito quebrada, 31 e 32 de Provérbios 3 diz: não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. É exclusiva a proposta real e também abrangente. Davi sabia, o sábio também sabia. Quando vamos lá em Êxodo 33, a gente não precisa ir lá por causa do horário. Moisés disse: eu quero ver a tua face, mostra-me a tua glória. E naquele lugar, os momentos de Moisés com Deus no tabernáculo, momentos íntimos. Só Moisés subia, só Moisés teve esse contato, só Moisés provou da intimidade de Deus. Por quê? Porque é uma proposta real. Intimidade com Deus aponta para o relacionamento de proximidade, de transparência, de fidelidade. E eu preciso entender que essa é a proposta de Deus para mim, e essa é a proposta de Deus para você. O que você espera de Deus? Como você vê Deus? Como você se vê? Como você vê o seu relacionamento? Um Deus distante, ao mesmo tempo que está longe, está perto, porque se faz presente. Deus ama a comunhão. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus não é Deus de isolamento, não é Deus de distanciamento, entenda isso. E nós vivemos problemas ainda, consequências disso, nas nossas igrejas. Deus ama a comunhão, toda a sua obra aponta para um povo separado, vivendo em plena comunhão com Ele. É o bom pastor que reúne as ovelhas. E o pastor não reúne as ovelhas para andar disperso, ele reúne para andar junto. Lá em Gênesis 3, e é interessante irmos lá, porque nós temos uma ideia da proposta original, ou do modelo, do relacionamento de Deus com o homem, porque quando olhamos para a revelação bíblica e o desenvolvimento dos textos bíblicos, nós encontramos um Éden no início, encontramos um Éden no final. A proposta é restauração, novos céus, nova terra. Nós estamos num curso de reproduzir, de
conserto, de reestruturar, de refazer, de voltar ao início. A proposta do plano de salvação assim é revelada. Temos um problema em Gênesis e temos um outro Éden em Apocalipse. No Gênesis 3, versículo 8, já havia acontecido as narrativas da criação de todos os seres, da terra, do homem, da mulher. O início do capítulo 3 vai falar do pecado, da desobediência de Eva, de Adão, influenciados pela serpente. No final do capítulo 2, a narrativa faz questão de dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam. Aí eu chego em Gênesis 3, versículo 8, diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que diz aí? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Eles estavam agora com medo. Diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o plano, o modelo de intimidade havia sido quebrado. Em vez de continuar junto, próximo, agora o homem se esconde de Deus. E o homem sem a graça de Deus é assim. O homem que ainda não provou da iluminação da sua mente pelo Evangelho, ele vive escondido de Deus, por mais religioso que ele possa julgar ser a sua vida. Adão e Eva conheciam a Deus, e agora eles se escondem de Deus. Intimidade fragilizada. O homem sem Deus não consegue considerar essa condição. E aí eu refleti, eu falei, caramba, que momentos diferentes. Adão e Eva provaram de algo tão particular e viram isso ser desfeito, literalmente expulsos da presença de Deus. Aí eu olho para Moisés, e o homem, face a face, só não podia ver toda a glória de Deus, porque ele não seria capaz de se manter vivo. Deus, eu vou passar rápido, de costas. Pessoas, de carne e osso, uns escondidos, outros contemplando a glória de Deus. Consegue perceber? Alguns começam bem, e aí no meio do caminho vão se distanciando. Outros começam distantes, vão caminhando, vão seguindo, vão se aproximando, vão entrando na intimidade. Existem dois caminhos, uma via com dois sentidos, mas a proposta de Deus permanece. A Bíblia mostra, irmãos, um plano perfeito de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Porque falar de intimidade com Deus é falar de um plano dele. Falar de uma proposta dele para nós. Que não foi a teologia que criou. Que não é um tema que a gente achou muito legal. Isso nasce no coração de Deus. Isso é proposta de Deus para nós. Você precisa considerar isso. É real. É assim que Deus quer se relacionar, é assim que Deus quer ver o seu povo. Aqueles que o temem, a eles se revelar continuamente, a eles dar o caminho, a eles compartilhar daquelas coisas que só fazem sentido para esses. O homem sem Deus não entende isso. A Bíblia mostra um plano perfeito de Deus que leva o homem perdido e pecador a ter acesso direto, comunhão plena com Deus. Você e eu, pela graça e pela misericórdia, temos acesso
direto a Deus por intermédio de Cristo. Não por méritos, não por conhecimento, não por intelecto, não porque eu subi uma escadaria, não porque eu entreguei uma oferenda, não porque eu não fiz nada e nada disso seria capaz. Tudo vem dele. É graça pura. Ele ofertou isso. Retirar o homem pecador, se retirar, libertar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor, ele estava trazendo tudo isso. O homem perdido e pecador tendo acesso direto e pleno a Deus. É uma proposta que leva o homem perdido, inimigos de Deus, como diz o texto, perdido, criatura, e faz desses se tornarem filhos de Deus. Você entende? Uma proposta de evolução, de trazer para junto. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. Ah, todos são filhos de Deus. Não, não são. Não são. Não é para todo mundo, não é banalizado. A graça não é banal. A graça tem um preço. É para todos, mas não é para qualquer um. É possível alcançar muitos, mas não alcançará todos. É possível alcançar alguns, mas infelizmente alguns não permanecem. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o homem. Não foi ele que mudou nada, ele já apresentou e ele é imutável. O que muda no meio do caminho sou eu e você. O que muda é o meu coração, que hoje quer e amanhã não quer, que hoje está e amanhã não está mais. Lembra da parábola das sementes, do semeador? Em algum momento os prazeres do mundo sufocam. E o jovem tem que dar conta disso, lá na faculdade, lá no trabalho. Não faltam as filosofias pagãs que encharcam as mentes. E aquilo que eu considerava correto, único e exclusivo, agora eu tenho dúvidas. Toda forma de amor. Vamos ser uma abordagem mais social, mais inclusiva. E vamos fazer, e vamos acontecer, e parará. E antes de começar o culto, eu já fiquei ali, com a minha esposa brigando, porque descobri que tem agora, não sei se você já viu, tomara que você não veja, não sei também se é bom, eu acho que não, tal de metaverso e avatar, e aí bonequinho que vai, viram isso? Você viu essa loucura? Leandro, tu viu esse negócio? Vai pesquisar esse troço. Que aí você virtualmente vai para a igreja, você se vê, não é isso? Você se vê no culto e você está em casa. Que espetáculo! Eu já fiquei ali indignado. É espetáculo. Aí eu tenho os inimigos de fora e eu tenho os de dentro arrumando problemas, besteira. Vai dar certo. Vida com Deus é vida física aqui, ó. Um com o outro, com Ele. Não é virtual. Virtual não gera intimidade. Namora virtualmente também, então. Aí é uma boa. Isso acho que dá para implementar na juventude. Namoro via avatar. Beija ali, ó. Finge que está beijando você em casa, assim, ó. Só o beijo. É uma alternativa. Então a gente tem que lidar com essas coisas, cara. E a gente olha a proposta de Deus. Um Deus que a gente não consegue mensurar em bondade, em amor, em poder, que oferece.
Sabe, Ele abre a oportunidade de nós acessarmos a Ele. E a gente muitas vezes não valoriza isso. A gente se perde. A gente deixa essas coisas para lá. Essa proposta leva esse ser regenerado, transformado em filho a ser chamado amigo de Deus. João 15, e eu vou encerrar aqui. Leia João 15, lembrando do versículo 14 do Salmo 25, onde diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual Ele revelará a sua aliança. Aí eu vou em João. A Bíblia não se contradiz. João 15. Olha que coisa interessante. Como é que Deus se revela? João 15, vamos ler do versículo 13, que diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13, Evangelho de João. Foi? Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Mais uma condição. Lá Davi sabia que havia uma condição. E aqui não muda a história. Se fazeis o que vos mando. Servo, os que temem, que obedecem, que consideram, são os amigos de Deus. Eu não posso ser amigo de Deus e amigo do mundo. Há uma incoerência impactuável, se é que essa palavra existe. Já, versículo 15, já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Davi disse que a intimidade é para aqueles que o temem, ao qual ele revela, ao qual ele dá a conhecer. Então o servo não tem esse relacionamento, o servo não sabe, a criatura não sabe, o distante não sabe, mas o que teme, o filho, o amigo sabe. Porque ainda aqui vai dizer: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Essa é a revelação de Deus para o homem. Relacionamento com Deus. Você consegue entender isso? À luz da palavra de Deus? Que vem e faz parte de todo um plano, de toda uma proposta, que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, concedeu a mim e concedeu a você. Podemos viver próximos de Deus. Podemos sim viver e desfrutar dessa intimidade com Deus, porque partiu dele para nós. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Não conheço vocês, não sei como cada um chegou aqui. Eu preciso olhar para a minha vida e caramba, aonde eu estou? Eu tenho vivido isso, porque se eu não tenho, eu estou desperdiçando. E saber que existe não quer dizer que eu viva. Pregar não quer dizer que eu viva. Ouvir e entender não quer dizer que você viva. Mas continua sendo a vontade de Deus. Deus não quer você distante. Amém, irmãos? Esse privilégio é para você, abraça isso. Ah, mas como você é, mas eu sou, exatamente, eu também sou, mas é assim. Mas então pode? Pode. Essa obra é abrangente para aqueles que o Senhor traz.
para aqueles que Ele alcança, Ele traz para junto, para que você conheça a cada dia, mais e mais, os valores, os princípios, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus é bom. Venham os músicos. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui. O Leandro não me passou nenhum relatório. Não conheço a trajetória de ninguém. Não sei o que te motivou a vir aqui. Mas eu continuo crendo que cada vez que nós nos reunimos debaixo de um propósito de Deus, é porque Ele tem algo a fazer. Como eu disse, eu não creio num tema como uma inspiração para encher uma agenda, para ocupar uma agenda de uma igreja local. Eu creio que o bom pastor vai conduzindo cada parte do rebanho na maneira que precisa ser conduzido. Então eu creio que se Deus te trouxe aqui, se inspirou a liderança, os irmãos que trabalharam, que montaram isso, é porque Ele quer fazer isso na tua vida. Ou porque existem alguns que ainda não provaram dessa intimidade, ou porque alguns que provaram e hoje estão distantes, ou ainda para aqueles que já estão e podem buscar algo mais. Eu não posso desconsiderar uma razão lógica de Deus para a sua vinda nesse lugar. E eu creio que você só pode estar em um desses três grupos. Ou você ainda não provou e Deus quer que você prove. Ou você um dia provou mais e hoje não está do mesmo jeito. Volta para junto. Se acerta. Volta para o caminho. Ou você que está aí vivendo com Deus, Ele quer acrescentar mais na sua vida. Feche os teus olhos. E você com Deus, você sabe como você chegou aqui. Você sabe qual é a proposta de Deus para a sua vida. Porque não é um pastor, não é um pregador que faz isso, é o Senhor. Ele fala. Ele sonda os corações, faz parte da intimidade. Davi diz: Senhor, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau e corrige isso. Não tira de mim a alegria da tua salvação. Isso é para os juntos, é para os íntimos, é para aqueles que temem a Deus, que se derramam na presença de Deus e sabem que não tem como, que não é possível se esconder, tentar se ocultar, tentar maquiar alguma coisa, porque Ele conhece tudo. Ele sonda os corações. Para onde irei, onde fugirei da tua face? As mãos do Senhor continuam estendidas, mas o profeta diz que os meus pecados fazem separação. Na intimidade precisa haver perdão, arrependimento, confissão de pecados. Aleluia. Passeia nesse lugar, Senhor.